Nós queremos entregar ao Senhor tudo aquilo, Deus, que o Senhor merece. Todas as coisas são para o Senhor. Comece a falar com Ele agora. Não dependa de alguém que está aqui em cima para você falar com Ele. Abra sua boca agora. Feche seus olhos para você conseguir encontrar com Ele. Talvez os seus olhos fechados você consiga esquecer quem está do seu lado. Mas se concentre naquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se concentre no Deus que está nesse lugar. Comece a falar com Ele. Deixa Ele ouvir a sua voz. Vamos, deixa Ele ouvir a sua voz. Fale com Ele. Abra a sua boca. Levante o som da sua voz. Use aquilo que Deus deu para você. A sua voz profética. Levante a sua voz diante de um Deus santo, vivo e real. Ele quer ouvir a sua voz, igreja. Ele quer ouvir a sua voz, juventude. Senhor, ouça os teus filhos agora, Senhor. Ouça, Senhor, o clamor, a petição, a voz erguida do povo de Deus. Eu sei que vocês têm muito mais. Comece a falar com Ele. Deixa Ele ouvir a sua voz, querido. Muitas vezes nós estamos diante de um Deus santo e nós somos tomados de timidez, somos tomados por coisas que tiram a nossa atenção, que nos faz desprezar a presença de Deus, onde há uma voz dizendo: concentre-se no Deus que está nesse lugar, e nós ainda assim nos deixamos nos levar a coisa que nos impede, a coisas que nos impedem de encontrar com Ele, de receber o que Ele tem para nós, o que Ele tem desejado, o que Ele tem planejado. Há muitos que ainda estão me olhando, talvez esperando que eu tenha algo para entregar. Feche os seus olhos, desvie a sua atenção de mim. Eu não tenho nada para te dar. O Cristo que está nesse lugar trouxe algo em especial e Ele quer entregar para você. Por isso encontre Ele, fite os seus olhos nele, olhe para Ele, abra os seus olhos espirituais e verdadeiramente se volte para um lugar onde um dia você saiu. O Deus Santo está nesse lugar. Você agora nós precisamos sair do lugar de apatia, de distância, de mornidão, onde o próprio Deus tem vontade de nos vomitar. Aqueles que não estão quentes, nem frios, mas mornos. Saia desse lugar de apatia. Saia desse lugar. Senhor, perdoa, Senhor Deus, as nossas vidas. Perdoa-nos, Senhor Deus, pelo distanciamento. Ó Deus, por muitas vezes, ó Deus, nos vestirmos, ó Deus, colocarmos, ó Deus, uma máscara em nós. Nos perdoe, ó Deus, por fingir ser alguma coisa. Por, ó Deus, caminhar, ó Deus, de forma enganosa aos olhos humanos, mas nada pode enganar o Senhor, nada está oculto aos olhos de Deus. Por isso olha para a nossa vida, sonda o nosso coração, transforma quem de fato somos, nos ajude a reconhecer, ó Deus, o quão somos pequenos, fracos, e não somos nada sem o Senhor. Essa é a verdade. Faça de nós cristãos de verdade. Em nome de Jesus, Pai. Perdoa os nossos pecados. Perdoa os nossos erros e falhas. Nos perdoe. Tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Pode abrir seus olhos se você assim quiser. Deixa eu te dizer, nunca procure aquilo que é de Deus em homens. Não coloque as suas expectativas, a sua esperança em homem algum. Porque nenhum homem pode te dar aquilo que Deus pode te dar, amém?
Você crê nisso? Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Bom, eu estava na intercessão, e na intercessão tiveram um sentimento de uma grande apatia, um sentimento de realmente cristãos, e eu não estou apontando para ninguém, mas de nós como cristãos muitas vezes colocarmos uma máscara e vestir uma roupa, pode se sentar se você quiser, vestir uma roupa que engana o homem. Mas eu quero te dizer, eu quero repetir isso: nada está oculto aos olhos de Deus. Amém? Nada está oculto aos olhos de Deus. O Senhor tem algo para você essa noite, querido. O Pedro, ele tem enfatizado muito essa questão da adoração. É algo que Deus tem colocado no coração dele. E quando ele fala, ele não fala no sentido simplesmente de chamar a atenção da igreja, mas no sentido de despertar a igreja para algo tão importante, que é uma adoração sincera, uma adoração honesta, genuína diante de Deus, onde eu e você, nós podemos olhar de fato para Deus. Eu quero te dizer, querido, muitas vezes nós precisamos pensar no que nós estamos de fato fazendo aqui. Precisamos pensar e meditar de o porquê que eu coloco uma roupinha bonita e eu venho para esse lugar. Por que eu decido não ir para outros lugares e estou aqui? Nós precisamos pensar o porquê que estamos vindo aqui. Glória a Deus porque estamos aqui. Glória a Deus por isso. Mas eu e você, nós precisamos de sermos honestos, sermos sinceros. Por que eu estou aqui? Você já fez essa pergunta para você mesmo? Por que eu vim para esse lugar? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu vou naquele lugar ouvir o Guigo, cheio de imperfeições, o Rafa, o Mauro, todos os outros? Somos todos imperfeitos, somos todos cheios de falha. Por que eu vou para esse lugar? É pelos meus amigos, é pelas minhas amigas? Você precisa parar e pensar nisso agora. Sabe, querido, sabe qual que é o meu sentimento muitas vezes no meu coração? O sentimento é: oh Deus, o que nós estamos fazendo de errado? Meu sentimento muitas vezes, e esse é um sentimento legítimo, de impotência, junto com os demais pastores que hoje nós estamos muito próximos. Eu, Rafa, Mauro, as meninas, as esposas, o Neto, o Valtinho e os demais pastores, nós estamos próximos, orando por vocês, clamando pela vida de vocês, jejuando pela vida de vocês. Sabe, querido, nada do que eu falar agora vai convencer vocês, e não vai mesmo, porque não temos poder para isso. Graças a Deus que não temos. Essa é uma obra do Espírito. Mas eu quero que você saiba, eu não precisava estar falando isso aqui, eu nem me preparei para falar isso, mas eu queria que isso despertasse algo em você. Nós estamos orando por vocês, nós estamos jejuando por vocês, nós estamos pagando um alto preço pela vida de vocês, porque um dia nós vamos parar e vocês vão continuar a obra. Eu ainda estou novo, me considero novo. Esse ano eu fiz 40 anos. Mas eu sei que um dia eu vou parar. Eu sei que um dia todos nós vamos parar. E o que será dessa rede de jovens? Nós temos orado e crido que será muito melhor do que o nosso tempo. Nós temos orado, crido e profetizado que vocês irão muito mais longe, que vocês vão pisar em lugares que nós não pisamos, que vocês vão para lugares que nós nunca fomos, que vocês vão experimentar a profundidade de uma experiência tão profunda com Deus que nós nunca experimentamos, de que vocês vão formar uma geração muito maior e muito mais forte e muito mais bem preparada para as próximas gerações do que nós fomos capazes de fazer. E eu sei que eu não estou ouvindo nenhum amém, e talvez porque você não creia nisso, mas nós cremos por vocês.
Nós acreditamos em vocês. E eu quero te dizer que eu sei quem tenho crido. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que nós servimos. E nós estamos pedindo para aquele que pode todas as coisas. Rafa, Valtinho está aí? Valtinho não está, Rafa está aí. Se tiver alguns outros pastores que estão aí na rede, Patrícia eu sei que está aí. Um dia nós vamos parar, né, Rafa? Nós vamos assistir uma geração forte. Nada do que temos plantado será em vão. Eu não precisava estar falando isso para vocês. E não nos torna melhor do que ninguém. Eu só queria, como um irmão que compartilha sonhos, eu quero compartilhar um sonho no meu coração. Ver vocês conhecendo Deus profundamente. Pisando em lugares que nós não pisamos. Fazendo coisas que nós não fomos capazes de fazer. Eu desejo muito assistir isso. E eu quero orar junto com você. Antes de começar a compartilhar essa palavra, eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que o Rafa viesse aqui, por favor. Se tiver mais um pastor, pastora da rede à disposição, que subisse aqui. Se alguém puder trazer um microfone para o Rafa, por favor. Um microfone para o Rafael, por favor. Queria que o Rafael fizesse essa oração. Porque quando eu cheguei nesse lugar, o Rafa já estava aqui. E o Rafa é uma pessoa que plantou na minha vida. O Rafa é alguém que plantou na minha vida. Hoje um amigo que tem se tornado cada dia mais um amigo. Alguém que eu amo demais, muito especial para mim. E o Rafa é um profeta. E eu queria que vocês recebessem tudo aquilo que Deus vai liberar. Tudo que será liberado da boca dele nessa oração. E eu queria que você recebesse essa oração nesse espírito. Senhor, hoje o Senhor está me entregando algo para eu ir além. E você tem a oportunidade de receber isso hoje. Eu queria que o Rafa orasse por nós. Pai, aqui está a sua igreja, os teus filhos, aqueles que um dia o Senhor tirou das trevas. Nós éramos trevas antes de te conhecer. Estávamos perdidos, desgarrados da tua presença. E o Senhor nos trouxe para a tua casa. E hoje nós somos luz no Senhor. Aquilo que nós recebemos do Senhor, eu, o Guigo, os pastores dessa casa, nós repartimos. Nós declaramos em nome de Jesus, Senhor Jesus, que cada irmão, que cada irmã que está aqui possa ir bem mais longe do que nós. Amém. Levanta, Deus, os profetas dessa casa. Levanta os evangelistas. Levanta os pastores, os mestres. Continue, Deus, a levantar as pessoas que vão pregar o teu nome em toda a Uberlândia. Como o Guigo disse, Senhor, um dia nós vamos parar. E o Senhor, nós estamos aqui clamando para que o Senhor levante nessa noite trabalhadores. Amém. Levante servos, levante homens e mulheres de Deus, que vão continuar o legado que um dia nós aceitamos, dissemos sim, e hoje nós estamos aqui com a mão no arado. Que cada um de nós que estamos aqui possa aceitar esse convite da parte de Deus, para continuar pregando, continuar evangelizando, continuar falando no teu nome. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, porque tantos homens, como foi com Moura, Humberto, o presbitério Ferreira, nós aprendemos com eles, porque a tua palavra diz que nós temos que ser imitadores uns dos outros. E eu oro, Deus, para que nós sejamos aqui, possamos imitar Jesus. E a tua palavra não pare, ela continue avançando para a glória de Deus. Rapidinho, dá 2 minutinhos. Enquanto eu orava,
eu sinto no meu coração que o que falam dessa geração, principalmente dos mais jovens, é que são a geração neném, a geração que não querem nada com nada. Mas eu profetizo e declaro que Deus vai levantar nessa casa homens e mulheres apaixonados e sedentos pela presença de Deus. Jesus. Meus irmãos, o Guigo disse aqui, eu quero falar rapidamente, mas o Guigo falou muito bem. Quando eu tinha 13, 14 anos, eu vi os meus pastores, o Moura, sendo caça-demônios, expulsando muitos demônios, e eu olhava para ele e eu falava, eu quero isso para a minha vida. Eu vi o Humberto servindo a Deus, pregando nos cultos, e eu falava, nossa, que inteligência, que sabedoria. E hoje, eu, Guigo, Mauro, os pastores daqui da rede, temos feito a obra, e nós temos orado para Deus. Deus levanta trabalhadores, levanta os meus irmãos que estão aí, que tem 10, 15, 20 anos de igreja, de rede de jovens, estão parados. Irmãos, a gente precisa sair da nossa zona de conforto, e precisamos avançar. Deus conta com você, e nós queremos que você receba esse manto de autoridade. Como o Guigo disse, nós profetizamos que vocês vão fazer coisas maiores do que nós já fizemos. Amém. Nós profetizamos que vocês irão bem além do que nós fomos. Vocês vão viver coisas extraordinárias em Deus. E eu brinco, eu, o Guigo e o Mauro, nós fizemos 40 anos. E eu falei para Deus esses dias, até quando eu vou ficar na rede? Precisamos de vocês. Vocês são a resposta para Uberlândia. Amém. Amém? Deixa alguém pregar. Deus abençoe. Glória a Deus. Só um adendo aqui, o Mauro fez 41, tá? Viu, Rafa? 41. Glória a Deus. Amamos vocês. E às vezes é bom abrir o coração. Obrigado, Rafa, por orar por nós. Quero compartilhar uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Ai, como é precioso estar na presença de Deus. Como é bom, como é precioso, como é gostoso. Salmos diz que é delicioso. Fala comigo assim, é delicioso estar na presença de Deus. É demais. Gente, esse negócio aqui tá engraçado, pelo menos para mim. Eu estou pensando em segurar alguma coisa aqui, parece que tá... É delicioso estar na presença de Deus. É uma delícia. E nós precisamos desejar estar na presença de Deus, ansiar pela presença dEle. Isso tem que ser muito além de uma canção, muito além de letras musicais, de sons musicais. Tem que ir além. Eu quero falar. Tem algum convidado aqui que está aqui pela primeira vez? Tem alguém? Joia, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindos. Mais alguém? Seja bem-vindo. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero compartilhar um texto que eu estava meditando hoje no período da tarde, que está em Mateus 22. Ali fala de uma parábola muito rica, com tantas coisas preciosas que nós podemos aprender ali. E eu quero ler esse texto e depois nós vamos falar um pouco mais dele. Pode projetar Mateus 22, de 1 a 14, por favor. Diz assim: Jesus lhe falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como o rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Enviou os seus servos aos que tinham sido convidados para a festa de casamento, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. Novamente enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei
o meu banquete, os meus bois, os meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para a festa de casamento. Eles, porém, não lhe deram atenção e saíram, um para o seu campo e outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse os seus servos: a festa de casamento está pronta, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para a festa de casamento todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram pelas ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a festa de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando roupas apropriadas para o casamento. Ele perguntou: amigo, como você entrou aqui sem uma roupa apropriada para o casamento? O homem ficou sem palavras. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e o lancem-no fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu quero compartilhar as riquezas dessa parábola de Jesus aí com vocês. Eu quero deixar claro aqui o que é parábola, né? Parábola é um método antigo que usa do simples para revelar coisas grandes e espirituais. Usa um método simples, um vocabulário simples, exemplos simples para revelar verdades complexas e espirituais. Serve para captar a atenção e levar pessoas a uma reflexão a partir de uma interpretação. Interpretação por quê? Porque uma parábola ela pode ser interpretada de várias formas. Ela pode ser interpretada por uma pessoa de uma forma e por outra pessoa de uma outra forma. Deus pode pode revelar coisas através de uma parábola para uma pessoa diferente de para outra pessoa. As parábolas de forma simples contada para pessoas dentro do contexto que elas viviam, revelava as coisas complexas, baseado naquilo que as pessoas estavam vivendo. Então, essa parábola de Jesus, ela provavelmente foi interpretada para pessoas de forma diferente. Isso chama rema, uma palavra revelada, direcionada de Deus ao coração de pessoas em particular. Particularmente Deus traz através de um texto da palavra que é viva e é eficaz para nos transformar, para nos moldar e tantas outras coisas. Palavra de Deus a partir de uma revelação pode alcançar o seu coração de uma forma especial essa noite, amém? E nós precisamos desejar, precisamos querer, nós precisamos receber e decidir se eu quero ou não isso. Você e eu tem um direito nessa noite. Você tem o direito de permanecer no lugar que você está, ouvir o que Deus quer falar para você, e você tem o direito de sair desse lugar, ir embora sem ouvir tudo aquilo que vai ser comentado aqui, porque isso é um direito que você tem. Esse é um direito de escolha que você tem hoje. Você não está aqui porque Deus te obrigou a estar aqui. Você está aqui porque você escolheu estar aqui. Essa escolha foi sua. E isso é completamente cristocêntrico, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A sua escolha, baseada no amor que você tem por Deus, e se eu amo a Deus, estou em casa agora. Glória a Deus. Eu gostei do negocinho aqui, mas não deu certo. Foi de Deus esse negócio. Espera aí. Se eu amo a Deus, eu amo estar com o povo de Deus. Se eu amo a Deus, eu amo a igreja. Eu amo os meus irmãos. Eu amo a palavra.
Estar no meio daquilo que é de Deus é uma resposta a uma escolha nossa. Você pode pensar diferente, mas eu quero te afirmar, a não ser que você pense ao contrário, você pode fazer uma escolha: ficar nesse lugar ou sair desse lugar. Eu espero que você fique e ouça aquilo que Deus quer falar em particular no seu coração. E Jesus contando essa palavra, essa parábola, que se trata de um rei que foi fazer um casamento, foi fazer as bodas, a festa do casamento de um filho. E esse rei, empolgado, animado para fazer esse casamento, ele falou: esse lugar precisa estar cheio. Eu preciso de convidar pessoas. E eu preciso que vocês vão ao encontro dessas pessoas e chamem elas para esse lugar. Chamem elas para esse lugar. O rei nessa parábola simboliza Deus. Fala assim: o rei simboliza Deus. E o filho, Jesus. Fala: o filho, Jesus. Sabendo disso vai te ajudar a ouvir aquilo que Deus quer falar em particular no seu coração. Mateus 22, no versículo 2, não precisa projetar, eu vou ler aqui. Nós já lemos todo o texto. Diz que o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Jesus ele fala sobre o reino dos céus, um lugar onde há um banquete para aqueles que estiverem participando da festa, participando desse banquete. Fala que o reino dos céus é um lugar de festa, de alegria, de abundância. É um lugar celestial, um lugar onde existe comunhão e intimidade. Sentar à mesa é sinônimo de intimidade. Eu não chamo a mesa para sentar à mesa da minha casa, de um lugar que é meu, qualquer pessoa. Eu chamo para sentar à mesa aqueles que eu quero me relacionar com eles, independente do motivo. Aqui o rei está convidando pessoas importantes para ele, para o filho, Deus e Jesus, a participar de um banquete, a participar de uma festa, de um lugar especial, um lugar onde é expressado a alegria de Deus. Nesse versículo diz que o banquete é do casamento do filho, fazendo uma referência de Jesus. Mateus, já o versículo 3, diz: enviou os seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. Isso fala de uma escolha ou não? Sim ou não? Eu quero ouvir a voz de vocês. Eu vou ler de novo. Enviou os seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. O rei deu uma escolha ou não? Isso para mim parece ser uma escolha que eles tiveram. Até porque a Bíblia mostra, nós vamos perceber que alguns escolheram não ir, outros foram. Foram por quê? Porque o rei os obrigou? Não. Porque escolheram, porque aceitaram o convite de estar naquele lugar. Os que estão aqui pela primeira vez hoje, certamente receberam um convite. Talvez vocês receberam outros convites em outros momentos e não vieram. Certamente vocês tiveram seus motivos. Mas hoje, eu não sei, algum convidado foi obrigado, ou colocaram uma arma na sua cabeça e falaram: se você não for, você morre. Amarraram vocês. Você aí, brother, te obrigaram a estar aqui hoje? Você que o quê? Fala altão pra galera ouvir. Fez uma escolha, eu que quis vir. Ele falou. Isso fala de uma escolha. Isso fala de uma aceitação. A verdade é que Deus nos chama para sentar na mesa, para desfrutar de um banquete, de algo muito especial. E aqui está falando de uma coisa que vai muito além do nosso entendimento humano. O rei
uma representação de Deus, envia os seus servos para fazer um convite, mas as pessoas o rejeitam. Quando lemos a expressão não quiseram vir, nós lemos, lá fala, mas eles não quiseram vir. Eu não posso discutir com aquilo que a palavra está dizendo. Quando nós lemos essa expressão, não quiseram vir, fica claro que houve uma rejeição. Eles rejeitaram o convite. Usaram do seu direito de escolha. É importante nos atentarmos no contexto e representação da parábola. Ela representa um convite para a salvação. Quando nós lemos no primeiro momento, e com uma mentalidade terrena, nós observamos o que está escrito e rapidamente discernimos, está chamando para uma festa de casamento, mas uma interpretação, uma revelação de Deus a nós, nos deixando claro a representação de Deus e do Filho e daquilo que nós vamos conversar ainda a respeito dessa parábola, deixa claro que há um convite de Deus, e que o banquete, e que a festa, e que esse lugar é a eternidade. Deus está chamando você para viver na eternidade. Deus está convidando a nós a vivermos algo que transcende o nosso entendimento humano, que vai além daquilo que podemos pensar e imaginar. De forma bem clara, Deus está te fazendo um convite essa noite para sentar à mesa e desfrutar de um banquete na eternidade. Na eternidade. Hoje muitos estão sendo convidados, mas estão rejeitando o convite. Muitos estão sendo convidados, mas estão rejeitando o convite de Deus. Já o versículo 4 diz assim: de novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que eu preparei meu banquete, meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham, 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 venham para o banquete de casamento, venham. Vai lá, servo, fala para eles. Vai lá, Rafa, fala para eles, fala para a galera, vem, fala para os adolescentes, vem. Tem um banquete, está tudo pronto. Aquilo que teria que ser feito já foi feito. Vem! E muitos estão rejeitando esse convite. Muitos estão rejeitando o convite. Aqui mostra a insistência do rei, do anfitrião, quando ele envia outros servos para reforçar o convite, para convidar as pessoas e se ajuntarem a ele na mesa. A insistência em reforçar o convite mostra a importância da presença de todos. Vocês são importantes na mesa de Deus. Vocês são importantes para a eternidade. Vocês são importantes. Nós somos importantes para aquele que criou o céu e a terra, aquele que pode todas as coisas, aquele que te conhecia antes da formação dos seus ossos. Ele já sabia quem você era, já conhecia você tudo. Quando você estava no ventre da sua mãe, começou a nascer cabelo, ele já começou a contar. Na verdade, ele é tão soberano, tão grandioso, que ele já sabia quantos cabelos que você ia ter na cabeça. Deus é soberano, e você e eu, nós somos importantes para Ele. E Ele deseja que nós sentemos na mesa e desfrutemos desse banquete. Sentar à mesa do rei não é apenas um convite social, mas um convite para um relacionamento eterno. Aqueles que aceitarem o seu convite. Quem que irá viver eternamente? Aquele que aceitar o convite de Deus. O convite para sentar ao banquete. A Bíblia deixa muito claro sobre esse convite. A Bíblia deixa claro isso. É óbvio que existem concepções teológicas diferentes, mas deixa eu te dizer uma coisa: lá no fim, ou lá na frente, ou daqui uns dias, ou daqui uma hora, eu posso pensar diferente daquilo que eu estou pensando, mas eu jamais vou me negar a compartilhar com vocês aquilo que Deus está falando no meu coração. E por mais pequeno e inútil que eu seja, eu creio que Deus fala comigo, assim como eu creio que Deus fala com você.
E aquilo que eu estou expressando para você é tudo aquilo que Deus tem testificado na minha vida. Deus espera que você faça uma escolha. Deus deseja que você faça uma escolha, que você escolha Ele. E você pode fazer essa escolha. Eu quero ler essa frase novamente. Sentar-se à mesa do rei não é apenas um convite social, mas um convite para um relacionamento eterno. Aqueles que aceitarem o convite, o chamado. Versículo 5 diz: mas eles não lhe deram atenção e saíram, uns para o campo, seu campo, e outros para os seus negócios. Haviam coisas mais importantes para alguns. Deixaram: não, eu não quero o convite, eu tenho coisas mais importantes para fazer. Outro: tem os meus negócios, tem o campo para eu cuidar. E eles simplesmente saíram. Eu me lembro de um jovem que fazia parte dessa igreja. Assim, quando eu cheguei, nós chegamos meio que na mesma época. E eu me lembro que ele começou a estudar a mesma coisa que eu estava estudando. Eu trabalhei mais de 20 anos na área de TI. E eu comecei a estudar muito, a me envolver e a praticar e aprender coisas novas e crescer profissionalmente. E eu me lembro que comecei a estudar para fazer provas de certificações, e ele começou a ir junto, e de repente ele começou a sumir da igreja, a não participar mais da célula, a não participar mais dos cultos, a não participar mais dos cultos de domingo, da rede de jovens. E quando encontrava com ele, falava: mano, o que está acontecendo? Estou sentindo sua falta. Por que você está? Cara, estou estudando demais, eu estou estudando muito. E eu não me recordo do que eu falava para ele, ou se eu dava algum conselho para ele, mas para mim era estranho, porque eu também estava estudando muito. Mas a minha escolha, a minha decisão foi: eu estou aqui, isso aqui é o mais importante para mim, viver com Deus, e eu preciso dos meus irmãos, eu preciso da igreja, eu preciso estar junto. Eu não sei você, mas eu não consigo ter uma rotina e uma vida de oração e leitura da palavra sem ter os meus irmãos, sem estar na igreja. Olhar para vocês me reabastece, me enche de esperança, me enche de expectativa, de vontade de crescer em Deus, de continuar rompendo, de continuar caminhando. O Zé Maria está ali, eu vi que ele está no fundo, ele está sentado lá. O Zé Maria, ô Zé Maria, o Zé Maria está lá. É porque o Zé Maria, gente boa. Você está me ouvindo, Zé Maria? O Zé Maria, um dia eu pensei em desistir da igreja, em fazer uma escolha errada. E eu já era líder de célula. E eu falei: eu vou deixar tudo, tá difícil, tá ruim, eu não dou conta mais, eu não suporto algumas coisas. E eu me lembro que tinha uma árvore ali, e era a nossa célula, e eu era líder do Zé Maria e de uma outra galerinha. E eu vinha para a igreja nessa época a pé, e eu vinha andando e decidido. Falei: quando eu chegar, eu vou entregar minha célula para o Juninho, que era o meu líder na época, era o meu discipulador, e eu vou entregar tudo, eu não dou conta mais. E quando eu estava chegando, ele juntou com uma galera, e ele veio correndo, e eles começaram a me abraçar. Nosso líder, nosso líder. Cara, o que seria da gente sem você? Que bênção que nós temos um líder. Eu não me recordo das palavras certinhas, mas eles começaram a falar isso para mim. Eu falei: como posso deixar? Porque ele me reabasteceu. Eles me reabasteceram. Preciso dos meus irmãos. A minha escolha foi ficar. Vai fazer 24 anos que eu estou nessa igreja. Muitas coisas não foram, não são e não serão fáceis, mas eu fiz uma escolha. A única pessoa que me tira daqui é a voz de Deus, se um dia assim Ele desejar. Do contrário, eu estou aqui. E a voz de Deus se manifesta não só aquilo que Ele fala no meu coração, mas aquilo que Ele testifica sobre aqueles que Ele deu como pais espirituais para mim. Eu jamais tomarei uma decisão de sair desse lugar sem uma convicção no coração daqueles que Deus me deu como pais espirituais. Porque nós podemos fazer escolhas. Voltando para o texto, eles agarraram os servos e os mataram. Acho que eu não li esse. Eu vou voltar, perdão. No versículo 5, que fala que
Uns foram para um lado porque tinham coisas mais importantes, e outros para cuidar dos negócios dos campos. Deixa clara a rejeição do convite de Deus, ao convite do rei, ao convite de Deus. Os convidados não estavam interessados no convite, priorizando os negócios particulares, suas preocupações mundanas e interesses pessoais. Quais têm sido as nossas preocupações e prioridades? Quais têm sido as suas? O que realmente importa para a sua vida? Estar sentado na mesa ou desfrutando daquilo que é o seu maior interesse? Que talvez não seja a mesa. Versículos 6 e 7 diz: os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Podemos entender a seriedade da rejeição do convite do rei, do convite de Deus. Podemos perceber o quanto é sério rejeitar o convite de Deus. E aí você pode pensar assim: poxa, que Deus carrasco, que Deus mau. Então, se eu rejeito o convite de sentar à mesa, eu vou o quê? Ser lançado no fogo do inferno? Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Uma vez um garoto, uma pessoa falou para mim assim: ó, seu Deus é mau, seu Deus é um assassino, seu Deus mata muita gente, seu Deus é um sanguinário. Falei: como você pode dizer isso de um Deus tão amável? Ele disse: é só você olhar para o Velho Testamento, é muito sangue derramado. E eu fiquei pensando sobre aquilo, e no caminho para casa, me lembro como se fosse hoje, no caminho para casa, o Espírito Santo falou no meu coração o seguinte: Deus nunca matou ninguém. E aí eu buguei na hora, porque eu ainda estava pensando no que tinha falado para mim. E o Espírito Santo me lembrou de que o salário do pecado é a morte, de que a recompensa do pecado é a morte. E quando fala isso, fala de uma morte espiritual, de uma morte eterna. Se a sua escolha e a minha escolha for pelo pecado, certamente você e eu morreremos, porque essa é a recompensa do pecado. Quando você escolhe pelo pecado, quando eu escolho pelo pecado, quando essa é a minha, a sua escolha, eu quero te dizer, você está indo rumo à morte. Você está caminhando para a morte. Deus, isso aqui é a representação da justiça de Deus, de um alerta de Deus. A atitude daqueles homens a agredir até a morte os servos do rei foram além de uma resposta hostil, mas um desprezo palpável pela mensagem, pelo convite que os servos levavam a eles. Quando lemos na parábola o rei enviando tropas para exterminar os assassinos e colocar fogo na cidade, não se trata de uma vingança, mas de uma justiça que se cumprirá um dia na vida de todos que rejeitam o convite de Deus para viver na eternidade, para aceitar a obra da cruz, de um Cristo que morreu por mim e por você. Isso é justo. Quando ali na época de Noé, todos diziam que ele era louco. Velho louco, você pirou, você está construindo isso aí, você está pirado, cara. Que viagem é essa? Quando veio o dilúvio, todos estavam: Noé, deixa eu entrar na arca, deixa eu entrar, me salva, deixa eu entrar. E assim será falado certamente para mim e para você. Muitos dirão: deixa eu ir, como que eu faço? O que eu preciso fazer? Nos últimos dias, quando as trombetas soarem, tocarem, muitos perguntarão para mim e para você: o que eu devo fazer? Ainda há tempo. O que eu posso fazer? Porque o que a Bíblia diz é que todos vão confessar que Ele é o Senhor. Todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então, a justiça de Deus virá sobre aqueles que rejeitarem o
convite de Deus. A parábola é também um alerta para aqueles que rejeitam a mensagem, ao convite de Deus. Versículo 8 e 10 diz: então disse os seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas, essa parte é muito boa, vão às esquinas e convidem para o banquete todos. Repete comigo: convidem para o banquete quem? Fala de novo: quem? Quem? Todos. 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 Todas as pessoas que puderem encontrar gente boa e gente má, que esse cara ruim e que esse cara bom. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Eu gosto muito dessa parte porque fala para ir para as esquinas, fala para ir para a rua. Não deu certo com aquela galera. Então agora a Bíblia está falando: vai e convida todo mundo, semelhante ao que está escrito em Marcos 16:15. Vai e prega o evangelho para toda criatura, para todo mundo. Fala para o povo, convida eles. Você precisa colocar uma coisa no seu coração: Deus deseja salvar todas as pessoas. Deus é um Deus amável, que não faz acepção dos bons e dos maus. Ele fala: traz para o banquete os bons e os ruins. Eu me considero um ruim, e creio que um dia Deus me fez um convite para sentar no banquete. Eu sei que um dia eu vou sentar na eternidade. Não vou entrar nisso, mas um dia me perguntaram: você tem dúvida da sua salvação? E por muitos anos eu tinha dúvida, até que um dia o Espírito me convenceu: filho, eu salvei você. E eu sei quem você é, eu sei das suas imperfeições, eu sei das suas limitações, mas eu salvei você. Você não precisa duvidar disso. Busque uma convicção de salvação. Isso vai ser libertador para você, certamente, assim como foi para mim. É impressionante como o rei, ele queria encher aquele lugar de pessoas. É impressionante como Deus quer encher o céu de pessoas, de vidas. Na parábola, o rei manda os servos encontrar e convidar pessoas más e boas, boas e más, mostrando que Deus não faz acepção de pessoas e que o banquete de Deus é para todos os que aceitam o convite. A Bíblia fala: vai e encontre as pessoas e convide-as para o banquete. Encontre todas as pessoas e convide-as para o banquete. E assim eles fizeram. Ninguém pode dizer que Deus não é um Deus inclusivo. Ninguém pode dizer que Deus não é um Deus inclusivo. Há pessoas que dizem isso: seu Deus exclui pessoas. Mentira. Mentira do inferno. Estão tentando te enganar, enganar o povo, enganar a terra. Deus não é um Deus que exclui pessoas, mas Ele inclui todos. Agora preste atenção nisso. Um lugar nessa mesa de Deus leva os que creem não somente a uma aceitação, mas creem em Deus e em uma vida de relacionamento seguida de arrependimento, transformação e salvação. Deus quer todos aqui dentro. Deus quer todos na eternidade, quer todos na sua presença. Mas estar na presença de Deus é um caminho de transformação, de arrependimento, de mudança de vida, de mudança de caráter, de uma vida transformada. Um novo crente não é somente aceitar, mas é permitir que Deus as transforme. Tudo que Deus tinha que fazer para nós, Ele já fez. A obra de Cristo, Jesus já morreu na cruz por mim e por você. Tudo que Deus tinha que fazer por mim e por você, Ele já fez. Agora eu e você precisamos permitir que Ele faça em nós aquilo que Ele deseja: nos transformar em alguém melhor do que somos. Fazer de mim e de você alguém parecido com Jesus, semelhante ao Filho mais velho, o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo.
Deus nos convida para sentar à mesa. Mas antes de chegar a esse lugar, antes de se assentar à mesa, nós precisamos sermos transformados. Rodrigo, por que isso é condição de salvação? Não, condição de salvação é a sua fé. É a fé que o próprio Cristo te dá. É a fé que até eu e você somos incapazes de alcançá-la sem a intervenção do Cristo. Ele nos dá a fé que precisamos para a salvação, para crer, para receber aquilo que Ele tem para mim e para você. Mas aquilo que é te entregue, aquilo que está à sua disposição, você recebe ou não. Por uma intervenção de Deus, você tem condição de aceitar ou não. Mas você nunca poderá desconsiderar o direito de escolha que você tem. Deus nunca quis robotizar você. Deus nunca quis fazer você um robô. Eu sou Deus, criei você, agora você vai me adorar e ponto final. Deus nunca foi essa pessoa. Adão e Eva, as primeiras criaturas, não nasceram do pecado, nasceram da vontade de Deus. E não havia pecado neles, diferente da minha e da sua condição. E ainda assim, Deus falou: come de tudo, mas daquela não, porque no dia que você comer, vacilão é por minha conta. Deus não falou não. Você vai morrer. Você vai morrer. Deus estava dando direito de escolha ou não para alguém que estava numa condição diferente da minha e da sua, que não nascemos com uma genética pecaminosa herdada do pecado. Eles tiveram o direito de escolha. Qual foi a escolha? Serpente, Satanás, que beleza, deve ser bom demais essa fruta. Você sabia que era uma maçã? Alguém sabia? Ainda bem que ninguém, porque eu ia te perguntar: como que você sabe? Faço ideia o que era. Mas aquele que comer daquele fruto vai voltar não, lá no João 4. Aquele que comer, se você comer, você vai morrer. Eles fizeram uma escolha. Primeiro Eva: poxa, deve ser top demais, mano, eu quero. E aí ela come do fruto. De repente o marido chega e fala: nossa, toma também. Nossa, que delícia. Foram enganados, fizeram uma escolha errada, tiveram o seu direito, fizeram aquilo que foi dado por direito, a escolha. Permita Deus transformar a sua vida. Estou quase finalizando. Versículo 11 diz: mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando vestes nupciais, roupas apropriadas para o casamento. Existiam pessoas que não estavam usando, versículo 11, por favor, não estavam usando vestes para o casamento, apropriadas para o casamento. Então quando o rei foi lá olhar, ele não estava. E eu já quero te adiantar que um dia, escute isso, um dia o Senhor, Ele vai observar os convidados. E observando os convidados, eu ouso em dizer que Deus já está nos observando, observando as nossas vestes, observando como eu estou vestido, se eu estou de uma forma adequada no lugar onde Deus me convidou para estar, ou no lugar onde Deus me convidou para estar, me preparando ali para desfrutar do banquete. E o rei chegou, e esse homem não estava vestido. E a parábola, ela mostra a importância de aceitarmos o convite. Precisamos de que para aceitar o convite, precisamos estar em conformidade às expectativas do evento, que aqui simboliza a entrada no reino de Deus. Eu e você, nós precisamos, depois de aceitar um convite, estarmos de forma apropriada. E alguns podem dizer, falar: olha, talvez ele não sabia, não entendia. Até aprendi, meditei nisso durante uma conversa.
às vezes não sabia, poxa, o cara chegou lá e não sabia como que tinha que se portar, mas levando em consideração a cultura daquele lugar. E eu e você nem precisa considerar a cultura, o que eles viviam naquele lugar, que é importante ser considerado. Mas hoje eu e você sabemos como devemos nos vestir. Qual é a cultura de nos vestirmos no casamento, por exemplo? Quem me conhece sabe que eu não gosto de jeito nenhum de roupa social. Não acho feio para as pessoas, acho feio para mim, não gosto, acho desconfortável, evito usar. Não gosto mesmo, não gosto tanto que na ordenação pastoral eu falei, eu não quero ter, não gosto, fico preso, não gosto. Deixaram. Fui de camisa, bonitinho, apropriado, camisa, cinto, uma calça legal, não vim de tênis, pus um sapatinho, pus uma língua de vaca, uma gravatinha. Fiquei da hora, apropriado. Talvez alguns estavam mais apropriados, mas eu estava apropriado para aquele lugar. Aquela galera estava indo para uma festa de casamento. Eu vou para o casamento zoado porque eu sou zoado. Minha esposa briga comigo por causa disso. E está errado de certa forma, porque existe honra nisso. Mas ele foi. E eu quero te perguntar uma coisa, porque isso aqui fala de mim, de você que já aceitamos o convite e que já estamos num lugar como esse já há muito tempo. Eu quero fazer uma pergunta para você, a mesma que eu refleti hoje à tarde da minha própria vida. Eu e você, nós estamos vestidos de forma apropriada para estar no lugar que nós um dia estaremos, para encontrar com aquele que vai nos observar, para sentar ou não na mesa do rei? Eu e você chegamos aqui durante o louvor e nos portamos ou nos comportamos de forma apropriada? Quando nós estamos na semana, saímos desse lugar e entramos numa academia ou na escola, eu me porto de uma forma adequada àquele lugar? O que você está fazendo dentro da sua universidade? O que você está fazendo dentro da sua escola? O que você está fazendo dentro da sua casa, com seus pais, seus irmãos, com seus amigos, com aqueles que você gosta, aqueles que você não gosta? Como nós estamos nos portando? Estamos vestidos adequadamente? Se o rei nos visitar, como ele nos verá? Eu quero que você pergunte para você mesmo. Eu quero que você observe você mesmo. Observe as suas roupas, espiritualmente falando. Talvez nós estejamos vindo muito bonitinho para cá, mas talvez Deus só suporta nos olhar porque Ele nos ama. Porque talvez se fosse eu, conhecer o seu coração e o seu pecado, e homem falho como sou, talvez eu poderia olhar para você e julgar você, assim como eu já fiz. Julguei pessoas que nem é um papel meu, nunca vai ser. Quero te perguntar, você está pronto para encontrar com o Senhor? Você está pronto para quando o rei chegar para olhar, se você está com vestes nupciais? Você está pronto? Deixa eu te dar uma boa notícia, o rei vai voltar. O rei vai vir. Você pode achar que é a maior balela que você já ouviu na sua vida, mas deixa eu te dizer, Jesus vai voltar. E o rei está te observando. O rei está nos observando. Então a Bíblia mostra a justiça de Deus. A Bíblia mostra, que demonstra no versículo, muitos aceitam o chamado, mas não estão vivendo adequadamente. A falta da vestimenta não fala apenas de uma aparência, mas de uma condição espiritual inadequada. Uma rejeição à graça oferecida por Deus. Aceitar o convite do rei inclui transformação pessoal e uma nova vida em Cristo. Aceitar o convite de Deus envolve não somente a aceitação de um convite, mas uma vida nova em Deus. Versículo 12. Ele lhes perguntou, amigo, ele tinha tanta consideração com as pessoas que estavam lá, assim como ele tem de mim e de você, que ele diz, amigo, nessa parábola, o rei fala, amigo, como você entrou aqui sem vestes nupciais? O homem ficou mudo, ficou calado, sem falar nada. Quando o rei pergunta para aquele homem como ele entrou naquele lugar sem as vestes nupciais,
as vestes adequadas, revela não apenas a falta das roupas apropriadas, mas a falta de respeito, reverência, temor e consideração. Não falava só de uma roupinha adequada, das vestes naturais, mas falava de um comportamento na mesa que era do rei. Falava da falta de temor, de respeito, reverência e consideração por quem era. Eu estou indo me assentar na mesa do rei. Volto a dizer o que nós falamos lá atrás. Essa parábola deixa claro: o rei era um símbolo de Deus, e o filho, Jesus. A mesa é a mesa de Deus. É a mesa de Deus. Podemos pensar que isso também pode ser falta de caráter transformado, que a graça de Cristo deveria ter sido produzida na vida do convidado. Ao aceitar Cristo, estar na mesa do rei, precisamos nos preparar para o dia em que o encontrarmos. Versículo 13, penúltimo versículo diz: então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. A Bíblia chega a dizer: não tenha medo do homem carnal, que não pode matar o seu espírito, a sua alma. Mas para nós termos temor àquele que pode matar a nossa alma. A Bíblia mostra que a justiça, fala da justiça divina, a justiça de Deus. Ser lançado para fora mostra a autoridade de Deus e as consequências severas daqueles que aceitam o convite, mas não se preparam adequadamente para encontrar com Ele. Processo de salvação, processo de transformação de uma vida. Isso precisa acontecer em mim e você, na minha vida, na sua vida. Um processo de transformação, de mudança de vida. Para chegar naquele lugar, ele deveria ter se vestido adequadamente. Se eu e você não tivermos uma vida adequada diante de Deus, o que vai acontecer? Rodrigo, eu não serei salvo. A única pessoa que pode dizer disso é o juiz, é Deus. Mas eu quero te dizer, um dia haverá um julgamento, onde eu e você, nós seremos julgados pelos nossos atos. E se há um juiz, Ele quem vai determinar. É Ele quem vai bater o martelo, não eu e você. A nossa mente humana é completamente incapaz de entender a soberania de Deus. Por isso devemos nos apoiar à verdade da palavra e à revelação que Ele traz para mim e para você. Quando a Bíblia fala, o rei lance ele para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Mais uma evidência de uma representação de Deus, porque só Deus pode lançar uma pessoa nas trevas, e não tem como questionar isso. Nenhum rei, senão Ele, pode lançar uma pessoa nas trevas. Só Ele. Não dá para duvidar que está representando aqui o próprio Deus, a sua autoridade, e que Ele tem à sua disposição pessoas para fazerem qualquer coisa, para servi-lo por todo o tempo. Precisamos nos preparar para encontrar com Deus. Precisamos nos preparar para encontrar com Deus, e essa é a nossa resposta de fé. O pessoal do louvor pode subir, por favor. Essa é a minha e a sua resposta de fé. A minha e a sua resposta de fé confirma a verdade na decisão que tomamos. Daqui a pouco eu vou fazer uma oração com vocês. Vocês que estão aqui, que durante a palavra talvez tenha percebido que precisam tomar uma decisão na sua vida, trocar as suas vestes, se vestir adequadamente, se portar adequadamente, porque um dia nós o encontraremos. Essa oração é para você também, que deseja renovar a sua aliança com Deus, o seu compromisso de se portar adequadamente enquanto estiver aqui na terra, e principalmente em especial para você que está aqui pela primeira vez.
que ouvindo essa palavra, e talvez o Espírito Santo tenha falado ao seu coração, talvez o Espírito Santo tenha demonstrado para você um desejo, ou de alguma forma alcançado você e dito no seu coração: eu quero te convidar nessa noite para sentar na minha mesa, para viver eternamente, porque um dia eu voltarei. Talvez essa oração seja para você. E eu quero te dizer, você estando aqui pela primeira vez ou não, hoje você pode fazer uma escolha: receber Cristo no seu coração. Rodrigo, você está falando, é bíblico? Sim, a Bíblia fala, todo aquele, se você confessar se você com a sua boca confessar Jesus como Senhor da sua vida, e de todo o seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, você será salvo. A condição de salvação é crer. Se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e de todo o seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você não vai ser salvo pelas suas obras. Você não será salvo, nenhum de nós seremos salvos por coisa alguma que façamos. Nós só precisamos usar aquilo que Ele nos deu e fazer uma escolha: eu quero sentar na mesa na eternidade. Pois muitos serão chamados, mas poucos são os escolhidos. A palavra finaliza mostrando a importância de não somente aceitarmos a mensagem, o convite de Deus para uma vida de relacionamento com Ele, mas também se dispor a participar do reino de Deus de forma digna, com uma vida transformada. Amém? Queria que você ficasse de pé. E eu quero te dar a oportunidade se assim posso, de fazer essa oração. E queria que você, de olhos fechados, se você não quiser fechar os olhos também não precisa, Deus age com os olhos abertos também. É só não se disperse. Põe a mão no seu coração. Seu coração é uma fonte de vida. A vida de Deus pode te alcançar, querido. Muito falamos de avivamento. Avivamento nada mais, nada menos que a vida de Deus em nós. A vida de Deus nos enchendo. Somos avivados pelo poder de Deus. Talvez você hoje, ouvindo essa palavra, você querer expressar algumas coisas para o Senhor. Eu queria que com a mão no seu coração você possa falar isso para Ele. Só você sabe o que está aí dentro. Só você e Ele sabem, mas Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer que você fale para Ele: Senhor, talvez a sua fala para Ele é: Senhor, eu não estou vestindo adequadamente, eu estou nesse lugar, mas é real, Deus, quando eu não estou me portando bem, eu não estou fazendo aquilo que agrada o seu coração, mas eu quero ajustar todas essas coisas. Eu quero mudar a minha forma, eu não quero sentar à mesa de qualquer jeito, eu quero sentar à mesa adequadamente. Talvez você precise pedir perdão dos seus pecados, se arrepender de coisas que você tem feito que tem desagradado o coração de Deus. É você e Ele. Talvez você não tenha nada disso, você está bem com Deus, então ore para que Ele tenha misericórdia e te mantenha nesse lugar, vestido adequadamente, se portando adequadamente diante da presença dEle, que hoje se manifesta pelo Espírito Santo, porque um dia você vai encontrar com Ele. Todo olho verá, toda língua confessará. Senhor, eu oro para que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós possamos, ó Deus, ser, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja que sejamos, que nós possamos honrar, ó Deus, o preço pago ali na cruz. Pai, convença-me, Espírito Santo, me convença se ainda há no meu coração incredulidades, barreiras, ó Deus, sofismas, mentiras que impedem
que são, ó Deus, obstáculos para que o Senhor, para que o Teu Espírito me alcance e me convença da verdade da Tua palavra. Deus, por favor, nos convença, nos ajude, nos tire desse lugar, nos leve a um lugar de arrependimento, para que nós possamos ter uma vida nova em Cristo, para que nós possamos verdadeiramente poder contar ao mundo que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, que nós possamos viver uma novidade de vida. Oro para que todos nós possamos viver essa novidade de vida, em nome de Jesus. Pai, toca os corações agora, toca os corações, fale ao coração de cada um, soberano como o Senhor é, fale ao coração, leia as lágrimas, alcance os corações agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Como espero o dia em que